Vamos agora resolver o problema 9 do capítulo 2. Ele diz o seguinte: uma partícula de massa m e carga negativa menos q está vinculada a mover-se sobre a mediatriz do seu elemento que liga duas cargas positivas mais q maiúsculo, separadas por uma distância d. Figura. Inicialmente, a partícula está a uma distância y, muito menor do que d, do centro desse segmento. Mostre que ela executa um movimento harmônico simples em torno do centro e calcule a frequência angular de oscilação. Bom, então, para resolver esse problema, a gente precisa começar caracterizando o que é um movimento harmônico simples, tá? Nós não vamos discutir isso em detalhes, nós vamos assumir que vocês já viram isso. E o que é um movimento harmônico simples? Bom, é um movimento... o MHS é um movimento harmônico simples, e isso ocorre quando você tem uma equação de movimento desse tipo, né? Se a sua variável aqui é y, então massa vezes y, dois pontos, ou seja, a derivada segunda em relação ao tempo de y, mais k vezes y é igual a zero, né? A solução disso aqui, ela tem essa forma, y é igual a a vezes seno de ômega t mais φ, onde esse ômega é a raiz de k sobre m. Então, essa é a frequência angular que a gente precisa calcular. Para a gente calcular essa frequência, a gente precisa encontrar uma força resultante que tenha a forma menos k vezes y, né? Porque aí, massa vezes aceleração igual a menos k vezes y vai dar para a gente essa equação de movimento aqui, tá bom? Então, a gente caracterizou aqui o movimento harmônico simples e agora nós vamos buscar encontrar a força resultante para a gente poder encontrar o nosso k. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Bom, para a gente encontrar a força resultante, pessoal, dê uma ampliada na imagem aqui, né? E nós vamos ter aqui vamos ter que usar a lei de Coulomb, né? A carga que está à direita, ela faz uma força desse tipo aqui. A carga que está à esquerda faz uma força assim, né? Claramente dá para ver que as componentes horizontais, né? Essa componente aqui, eu vou fazer a componente de outra cor, tá? Só para... Bom, a componente horizontal, né, de uma força vai cancelar a da outra e as componentes verticais, elas vão se adicionar. Então, são essas componentes que nós precisamos calcular, tá bom? Eu vou chamar esse ângulozinho aqui, vou passar uma horizontal aqui, eu vou chamar esse ângulozinho de θ, por simetria isso aqui também é θ, tá bom? E a força resultante é igual a 2 vezes, se eu chamar isso aqui de F, 2 vezes F seno θ, né? Onde é que está θ? θ é esse ângulo aqui. Consequentemente, o seno de θ é igual a y dividido por d sobre 2 ao quadrado mais y ao quadrado raiz disso tudo, né? Isso eu usei apenas o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Certo? Que mais? Bom, a gente ainda precisa encontrar cada um desses f's, né? Quem é f? Bom, vou usar aqui só o módulo, tá? Produto. Primeira coisa, constante, produto das cargas. Para a gente não confundir, eu vou escrever essa constante como Moisés faz. 1 sobre 4π epsilon 0, tá bom? Produto das cargas, estou usando só os módulos aqui, tá bom? Dividido pela distância ao quadrado, mas quem que é a distância ao quadrado? A distância vai ser d sobre 2 ao quadrado, mais y ao quadrado. Pronto, isso aqui é o f. Consequentemente, se eu pegar esse cara e jogar aqui dentro, eu vou ter que a força resultante é igual a 2 vezes 1 sobre 4π epsilon 0, Qzinho Qzão, dividido por d sobre 2 ao quadrado mais y ao quadrado, né? Agora eu vou ter que multiplicar pelo seno de θ, que é y dividido por essa coisa elevada ao meio. Então, eu vou pegar isso aqui e levar todo mundo, colocar todo mundo 3 meios. Tá certo? Então, a força resultante é igual a 2Qzinho Qzão sobre 4π epsilon 0
y dividido por... deixa eu reescrever isso aqui. Eu vou colocar d sobre 2 ao quadrado, e isso elevado a 3 meios em evidência, tá bom? E vou escrever esse outro pedaço assim, como sendo 1 mais 2y sobre d ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Posso até colocar assim. Pronto. Se você está em dúvida, eu posso fazer esse passozinho aqui rapidinho para você. Tá bom? Como foi que eu fiz isso? Eu fiz assim, ó. D sobre 2 ao quadrado mais y ao quadrado, não é isso? Então, eu multipliquei por d sobre 2 ao quadrado e dividi por d sobre 2 ao quadrado, tá bom? Aí eu coloquei esse pedaço de cima em evidência, né? Então, isso aqui vai ficar d sobre 2 ao quadrado, está em evidência, consequentemente, isso aqui é 1, mais y ao quadrado dividido por d sobre 2 ao quadrado, certo? Aí eu agora mantive isso aqui dessa forma, e esse pedaço aqui eu simplesmente dividi a primeira, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? E isso aqui, obviamente, é equivalente a 2y sobre d tudo ao quadrado, que é isso que eu coloquei aqui, tá bom? Só passando esse passozinho aqui para você rapidinho. Beleza? Bom, então fazendo... E para que eu fiz isso? Você vai entender agora. Então, nós temos 2qzinho, qzão, sobre 4π y0, y dividido por d sobre 2 ao cubo. Por quê? Porque tem um quadrado aqui e tem uma raiz aqui. D sobre 2 ao cubo. E agora, pessoal, eu posso desenvolver essa função como sendo uma série de Taylor. Isso aqui é assim, ó, isso aqui é assim, ó, 1 mais 2y sobre d, tá? Ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios, certo? Sendo que ele nos deu uma informação importante aqui, olha só, cadê a informação? Y é muito menor do que d. Se y é muito menor do que d, nós podemos desenvolver essa função em série de Taylor, certo? E obter essa função com a função de y, né? Olha só, se y é muito menor do que d, isso aqui ficaria assim. Eu vou repetir tudo que está aqui, né? Repito tudo que está aqui, certo? Isso aqui pode ser escrito como sendo 1 mais potências desse cara. A primeira potência vai ser 3 meios de 2y sobre d ao quadrado, né? Mais outras potências. Só que olha só, o y sendo muito pequeno em confronto com d, né, esse termo bem aqui já pode ser desprezado. E a gente já encontrou uma força proporcional a y, tá? E essa força, pessoal, essa força é atrativa, né? Essa força é atrativa, a resultante dela aponta para baixo, né? Então, rigorosamente, a gente calculou o módulo aqui, mas se a gente fosse encontrar a força mesmo, ela teria que ter um menos ali na frente. Então, a nossa força, ela é do tipo menos uma constante vezes y, onde essa constante é igual a 2 qzinho, qzão, sobre 4π y0, vezes 1 sobre d sobre 2 ao cubo. Bom, ainda tem coisas para a gente simplificar aqui, né? Esse 2 que está dividindo o d vai passar para cima na forma de 8. Então, vai ficar 16 sobre 4π y0, qzinho, qzão, sobre d ao cubo, que vai ficar 16 sobre 4 é 4, qzinho, qzão, sobre π y0 d ao cubo. Isso aqui é o nosso K, mas o K, olha só, pelo que a gente sabe do movimento harmônico simples, o K é igual a, né, K é igual a m ômega ao quadrado. Então, dessa relação,
Vamos fazer isso aqui como sendo m ômega ao quadrado, de forma que o nosso ômega vai ser 4Qzinho, Qzão, sobre m π epsilon 0 d ao cubo, tá? Raiz. É isso aí.